o Senhor nos reúne para escutar uma palavra e para que através desta palavra, irmãos, nós possamos medir e olhar para a nossa existência e para a nossa caminhada de fé e examinarmos um pouco para vermos se de fato estamos na direção correta, na direção certa, né? Ou se de verdade estamos ainda fora do caminho. Porque se estivermos fora do caminho, o Senhor nos convida a nos direcionarmos para podermos, de fato, receber a vida eterna, né? A finalidade pela qual nós estamos aqui é justamente isto. Nós queremos a vida eterna, acreditamos na vida eterna e por isso buscamos a vida eterna. Mas não basta simplesmente participarmos da missa ou fazermos muitas orações. É necessário que a cada dia a gente lute, combata. A segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, São Paulo fala a Timóteo, fala deste combate, desta luta, deste buscar aquilo que é essencial para a nossa vida e para a nossa subsistência depois da morte, né? E é necessário um combate, é necessário uma luta, né? Não é simples. Muitas vezes nós queremos que as coisas caem do céu, mas não é assim. Depende também de cada um de nós, depende de como escutamos a palavra de Deus, depende de como colocamos na nossa vida esta palavra, né? De nada vale simplesmente estarmos aqui. Mas sempre a palavra, ela vem questionar e levar a cada um de nós a uma atitude. Hoje falamos um pouco do sentido da nossa vida com relação ao outro. Aqui não se trata, irmãos, de que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Não se trata disto. Mas se trata muitas vezes da insensibilidade, né? Muitas vezes nós não enxergamos o pobre. O pobre muitas vezes é alguém invisível, mas que está aí no mundo e está aí na nossa vida para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos levar ao verdadeiro testemunho do amor. Nós muitas vezes não sabemos amar, porque vivemos cada vez mais para nós mesmos. E por isso não conseguimos enxergar o outro. O outro parece invisível para nós. O que basta é a minha satisfação, a minha vontade, o meu interesse e o meu regozijo. O resto, que se dane. O mundo pensa assim. E muitas vezes nós agimos assim. Por isso que Deus permite os Lázaros na nossa vida. Hoje, esta palavra quer questionar: qual é o Lázaro da tua vida? Você já encontrou, você enxergou o Lázaro da tua vida? É interessante, porque este rico Epulão, ele era rico, mas ele não conseguia enxergar a não ser ele mesmo. Ele se banqueteava todo dia, vestia roupas finas, dava festas, mas não enxergava o pobre que estava na sua porta. Um pobre que estava ferido e que estava com fome, querendo comer as migalhas que caía da sua mesa. E é interessante aqui, porque coloca a situação. É interessante porque esta palavra, irmãos, Jesus começa esta palavra dirigindo esta palavra a quem?
aos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os homens religiosos da época. Os homens que conheciam a palavra de Deus. Vocês lembram qual é o primeiro mandamento? Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é semelhante a este? O próximo como a ti mesmo. Faltou esta parte. O fariseu pode amar muito a Deus, que não vê, mas não ama o outro. E se o outro não está na sua vida, então Deus é uma farsa. É por isso que também o caminho, aqui este homem, este Lázaro, o homem rico não fez nenhum mal para Lázaro, mas também não fez o bem. Faltou o amor. A primeira leitura do livro de Amós fala também da situação do povo de Israel. Faltou esta passagem na vida do povo de Israel, porque os ricos se banqueteavam, passavam bem, mas esqueciam os pobres. E por isso vem a realidade. A falta do amor, irmãos, no fundo, nos revela a nossa pequenez, a nossa insensibilidade. E quando não conseguimos enxergar o Lázaro na nossa vida, nós somos insensíveis. O Lázaro pode ser tua esposa, teu marido. O Lázaro é alguém que está na tua porta precisando de você, mendigando. E é necessário que cada um de nós possamos de verdade sair de nós mesmos. Por isso o Senhor nos convida, irmãos, a quebrar esta situação de indiferença. Quebrar com esta situação de insensibilidade, para podermos de fato ir com o outro. E olha que interessante, quando aqui o homem rico está no inferno, e ele pede para Abraão, pai Abraão. E é interessante porque aqui Abraão ocupa o lugar de Deus. Mas sabe por quê? Porque para o povo de Israel, Abraão era como se fosse Deus. Eles eram filhos de Abraão, o pai da fé. Então este homem questiona, pai Abraão, manda Lázaro. E é interessante, porque antes ele não enxergava Lázaro, e agora ele enxerga Lázaro. Manda Lázaro molhar o dedo e vir molhar minha boca, porque eu estou aqui no tormento. E Deus fala, Abraão fala, existe um abismo muito grande entre nós e vós. De modo que ninguém pode passar daí para cá e daqui para lá. Hoje o Senhor nos convida, irmãos, a quebrar este abismo, a romper com este abismo. Houve alguém que rompeu este abismo, que quebrou este abismo. E quem foi este? Cristo. A aclamação do Evangelho diz assim: Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor. Interessante esta palavra. Por amor. Por que Jesus desceu do céu? Porque ele saiu da realeza e veio até nós. Aquilo que era impossível para nós, chegar aos céus, Cristo fez. Ele veio até nós, para que nós tivéssemos a possibilidade de subir aos céus, de entrar aos céus. A porta do céu, irmãos, não está fechada.
A porta do céu está aberta para todos nós. Mas depende também como eu recebo isto. Eu posso já viver o céu aqui na terra. Se eu de verdade quebro com esse abismo, com essa indiferença. Por isso que a palavra de Deus, ela sempre nos chama à conversão, a sairmos de nós mesmos, né? A quebrar com esta realidade de indiferença, para podermos viver concretamente o amor. Por isso que também, quando este homem rico fala, pai, então manda alguém lá na minha casa para avisar meus irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento. Abraão diz, eles têm Moisés e a lei. Nós temos tudo, irmãos. Nós temos a igreja, nós temos a palavra, nós temos os sacramentos, nós temos a comunidade cristã, temos os ensinamentos, tudo para nos converter. O importante é se escutamos, se acolhemos e se praticamos. Peçamos a Deus, irmãos, que nos dê a graça. Como São Paulo fala para Timóteo, combate, luta, busca, procura. E é verdade. Nós precisamos buscar o Senhor, que sempre se faz presente e que quer nos dar a salvação.